Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015. Nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde aqui da capital paulista. Final do ano está chegando, faltam um pouco mais de 20 dias aí para o fim do ano mesmo, começo de 2016, menos de 10 dias aí também para a chegada do Natal. E enfim, tá chegando o ano, tá acabando 2015. Inclusive, esse é o último articulação deste ano. Por quê? Na terça-feira que vem, a terceira terça-feira de todo mês, nós temos o Papo Positivo. E as outras terça-feiras nós temos a articulação. Então hoje é o último articulação do ano, semana que vem nós temos Papo Positivo, e nas duas últimas semanas do ano, que é a semana do Natal e do Ano Novo, a gente não vai ter programa ao vivo aqui na Rede São Paulo Saudável. Então é sua oportunidade, se ficou alguma dúvida ainda nesse ano sobre a articulação, sobre a questão da parte ortopédica do seu corpo, manda sua pergunta pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Mas antes, peça para o gerente, o responsável da unidade que você está, para aumentar o volume da televisão. Só assim você vai conferir as respostas do doutor que está aqui do meu lado, e já vou apresentar ele, para a gente começar então falando sobre esse tema tão importante que é osteoporose. Então peça para o gerente ou para o responsável da unidade que você está para aumentar o volume da televisão. Repetindo, o tema do programa de hoje é osteoporose e você pode participar como sempre aqui nos programas ao vivo da Rede São Paulo Saudável. É muito fácil. Manda um e-mail pra gente no tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Se você não tiver acesso à internet, não tem problema. Você pode mandar a sua pergunta por meio do nosso telefone a cobrar, é gratuito, no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092, que está aparecendo aqui embaixo. Anota aí, manda pra gente sua pergunta, a produção já está pronta para te receber, também eu ver seu comentário, sua pergunta, para você não terminar esse 2015 com alguma dúvida. Lembrando que o tema do programa de hoje é osteoporose, um tema que às vezes as pessoas até conhecem um pouco, mas sempre fica alguma dúvida. A gente vai entrar com mais detalhes nesse assunto a partir de agora com o Dr. Fábio Batista, que é o médico ortopedista aqui da Secretaria Municipal da Saúde. E como sempre, Dr. Fábio, muito obrigado por aqui estar com a gente. Imagina, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vamos começar então. Doutor, para a gente logo de pontapé no nosso programa, o que é osteoporose? Bom, a osteoporose é uma doença silenciosa que afeta a mineralização do osso, né? Dessa forma, o osso se torna frágil e bastante susceptível a uma fratura, muitas vezes por mecanismos traumáticos bem considerados banais, vamos dizer assim, ou de pouca energia. O osso está fragilizado por essa perda óssea ocorrida, né? E o que causa essa perda óssea? Veja, a gente acha que vale a pena a gente dizer, essa é uma pergunta que me permite classificar essa osteoporose. Então. Existem várias formas de classificações, alguns tipos, né? Mas é interessante a gente discutir aqui alguns tipos bastante clássicos, né? Eu gostaria de destacar basicamente três grandes tipos aqui, né? A osteoporose pós-menopausa, que é a que afeta as mulheres no período perimenopausal e pós-menopausal, né? Lembrando que os estrogênios, né, os hormônios muito mais, também tem nos homens, mas muito mais presente nas mulheres, ele equilibra, né? Ele equilibra esse processo de perda e restauração óssea. Por isso que na menopausa, quando existe uma queda significativa dos estrogênios, né, o osso fica mais susceptível, né, a ter uma fragilidade, a perder essa massa óssea, essa qualidade óssea, a musculatura também, né. Vale a pena lembrar, né, que o esqueleto ele não é só para sustentar e para proteger, né, ele também é uma grande fonte de cálcio, né, e cálcio esse que é utilizado em múltiplas ações teciduais, né, como batimentos cardíacos, como contrações musculares, né? Então veja como é importante. Então a osteoporose pós-menopausal é um grande tipo que a gente vai discutir um pouco mais. O outro grande tipo é a osteoporose senil, que é esta perda da mineralização óssea, a perda da massa óssea,
decorrente do avançar da idade, né? Então, é a osteoporose senil, bastante comum, é um outro grupamento etiopatológico que vale a pena a gente discutir. E o terceiro grande grupo, que a gente, se é que podemos dizer assim, é falar em as osteoporoses secundárias. Secundárias a quê? Secundárias a alguma situação clínica, por exemplo. Então, secundárias a doenças endocrinológicas, por exemplo. Secundária a doença renal crônica. Secundária a uma imobilização prolongada, né? Então, uma cirurgia ortopédica, ou mesmo uma intervenção não cirúrgica, mas que faça com que o paciente precise usar uma imobilização por muito tempo, esse imobilismo pode causar uma osteoporose secundária, né? Outras situações, pacientes que fazem uso de corticoides por tempo prolongado. Então, alguma doença clínica, reumatológica, por exemplo, que requeira com que o paciente utilize esse tipo de droga para manter a doença sob controle. Também pode, eventualmente, desencadear uma condição de osteoporose secundária. Esses três grandes grupos, eu acho que é o foco que a gente poderia estar trabalhando. A osteoporose pós-menopausa, a osteoporose senil e a osteoporose secundária. Doutor, todas as pessoas nesse segundo grupo que o senhor destacou, então com a idade todos nós estamos sujeitos a ter osteoporose no futuro? Isso, todos nós vamos perdendo massa óssea, massa muscular, né? Até os nossos mecanismos de excreção do cálcio, ou mesmo de reabsorção desse cálcio, eles também vão sendo alterados com o envelhecimento, né? Então a gente recomenda, obviamente, sempre uma vigilância, né, uma monitoração desse quadro. A perda óssea normal, ela existe mesmo, mas essa perda óssea pode estar acentuada, muito mais acentuada, e tornar esse paciente de mais idade extremamente suscetível a uma lesão importante, né? A gente sabe que as fraturas são muito comuns, né, e fraturas que levam a grande comprometimento físico, né? A gente diz também que com o avançar da idade a gente vê as pessoas baixando de estatura e ganhando deformidades, né? Então tem a osteoporose afetando a coluna, por exemplo, é muito comum. Existem desenhos e modelos demonstrando isso, até que a gente observa na prática clínica também, né? Mas uma paciente aos 40 anos, aí depois aos 60 e depois aos 70, mostrando uma perda de altura e um ganho da corcunda, né? Um aumento da cifose dorsal, podendo estar relacionada com fraturas osteoporoses do esqueleto axial, no caso a coluna, né? E isso pode gerar não só dores crônicas, mas grandes incapacidade Claro. funcional, né? Então, fraturas, por exemplo, do colo do fêmur, né, são fraturas bastante complexas, né? Existem estimativas sugerindo que a cada 25% daqueles pacientes que sofrem uma fratura osteoporose do colo do fêmur, na região do quadril, próximo à bacia, em 6 meses vão a óbito. Então veja a tamanha complexidade, né? Claro. Existem estimativas dizendo que ocorrem mais de 200 mil mortes por ano decorrentes de complicações associadas a essas fraturas por osteoporose, né? Então fraturas da coluna, fraturas da bacia, do colo do fêmur, fraturas do punho também são bastante comuns e que levam grande prejuízo funcional para esses pacientes, né? Doutor, isso é uma questão até que eu gostaria de abordar, tirar uma dúvida também. A osteoporose, ela atinge alguma parte específica do nosso corpo ou o nosso corpo inteiro está Você sujeito? tem a osteoporose difusa, vamos dizer assim, e existem as osteoporoses focais. De uma maneira geral, a gente está dizendo da osteoporose sistêmica, né? Os órgãos inteiros os ossos inteiros estão fragilizados, né? E existe a osteoporose focal, no caso, um exemplo que eu dei para agora, quando a gente fala em imobilização prolongada. Sim. Então, se eu tiver o pé e o tornozelo imobilizado
por muito tempo, né, eu posso ter uma osteoporose mais localizada ali, em virtude do imobilismo ali, né, de ausência de função muscular, de função articular, então eu tenho osteoporoses mais focais. Mas em geral nós estamos dizendo, nós estamos se referindo aqui à osteoporose sistêmica, né? E existem regiões, talvez a pergunta venha porque durante o teste, né, a densitometria óssea, que é um dos exames para diagnosticar a osteoporose, ela é padronizada para se avaliar na coluna e no fêmur, né? Então dá essa sensação de que só a coluna e o fêmur estão comprometidos, mas não é verdade. Ele é uma doença sistêmica, né? Ela compromete o esqueleto de uma maneira geral e tem algumas regiões que são, até pela sua característica mecânica, né, são mais suscetíveis à fratura. Muito mais comum uma fratura de colo de fêmur, né, do que de coluna, do que uma fratura osteoporósica do dedão do pé, por exemplo. Entendi. Né? Então, talvez a dúvida venha nessa questão da densitometria óssea, né? Quando a gente analisa o exame, a gente vê que foi pesquisado coluna e pesquisado fêmur, que foram regiões padronizadas para a execução do exame. Doutor, no caso, a osteoporose também, ela pode, ela causa alguma dor? Como que a pessoa pode saber que ela está com osteoporose? É só com o exame diagnóstico ou ela tem algum sintoma já? Sim, existem as dores, elas são frequentes, né? Dores, deformidades no caso da coluna. Sim, sim. Eventualmente o diagnóstico é feito na vigência de uma fratura, o paciente não sabia, aí tem uma fratura por um mecanismo banal e aí vai se investigar E aí descobre. e se tem o diagnóstico, né? Aham. Mas o que vale a pena a gente ressaltar, como eu disse no começo, ela é uma doença silenciosa. Sim. Muitas vezes não deixa Algum sinal, né? sinal, né? E a gente consegue prevenir até monitorando. Antes do osso entrar em osteoporose propriamente dito, ele vem perdendo a massa óssea de forma gradual. Então a gente consegue, por exemplo, identificar um estágio intermediário entre o osso normal e o osso osteoporótico, que seria o osso osteopênico, vamos dizer assim. Ou seja, já houve uma perda óssea importante, porém não se chegou ainda a um estágio de osteoporose propriamente dito, né? Então, em virtude deste silêncio, vamos dizer assim, é que se faz necessário o rastreamento, né? Sobretudo das mulheres pós-menopausadas ou perimenopausadas, pelo menos o início deste rastreamento, né? E também nos idosos acima de 70 anos, por exemplo, né? Se vale a pena fazer acompanhamento contínuo, acima né? de 70 anos no homem, acima de 65 anos na mulher, né? Claro. E às vezes a gente pode ir para as menopausadas até mais precocemente, Sim. né? E é importante a gente avaliar também se os pacientes apresentam fatores de risco, né? Aqueles que apresentam fatores de risco, no caso, menopausa, o envelhecimento, né? O tabagismo, né? O etilismo, que é a ingesta de bebidas alcoólicas. A gente sabe que tanto o fumo quanto o álcool, ele interfere nos mecanismos de excreção e de reabsorção desse cálcio, né? Então, são fatores de risco. O sedentarismo, ou seja, a falta de exercício, de prática física regular, também são fatores de risco, né, para esses ossos sofrerem alterações no seu metabolismo e perda dessa massa óssea em valores mais significativos e de uma forma mais acelerada. Lembrando que o osso é uma estrutura viva, né? Ele está se renovando, né, se remodelando e se renovando durante a vida inteira. E existem uma série de situações que podem intervir ou interferir nesta renovação e nesta remodelação fisiológica normal. São esses fatores que a gente precisa entender para eventualmente fazer o diagnóstico precoce, né? Claro. Como eu disse também no início, né, situações que requeram o uso crônico e constante de corticoides, né, o corticoide ele age no metabolismo ósseo, né, e ele pode
favorecer o aparecimento da osteoporose. Então é um outro fator de risco, né? Vale lembrar, né, que a prevenção da osteoporose ela deve se iniciar já desde cedo, já desde a infância. E como a gente pode fazer isso? E olha que interessante, a gente acha que os cuidados são, osteoporose senil, eu tenho que me preocupar só quando tiver mais idoso. nesse período, né? E não é verdade, né? Na infância a gente já tem que estar pensando nisso, né? Então, estimulando e orientando, né, dieta adequada em cálcio, né? A exposição ao sol, pela questão de liberação e formação da vitamina D, que vai ser utilizado na fixação desse cálcio no segmento ósseo, né, favorecendo o crescimento, o amadurecimento e o fortalecimento dessa nossa estrutura óssea, né. Os exercícios físicos, né, é importante, quanto mais o exercício físico na infância, na adolescência, auxilia o crescimento, auxilia o fortalecimento ósseo, auxilia a fixação desse cálcio nesta grande fonte de cálcio que é o esqueleto, né? Então isso já deve começar desde cedo, né? Desde cedo a gente está atento nessas... E com o passar do tempo, obviamente, adotar estilos de vida mais adequados também, né? Como não fumar, não beber, uma dieta apropriada. Não deixar de fazer atividade física. Não deixar de fazer a sua atividade física. A atividade física, ela traz benefício, aqui vale a pena esse parênteses, não só para a osteoporose, para o esqueleto, para o sistema muscular, mas para o indivíduo como um todo. Com certeza. Então isso é muito necessário, né? Lembrando aí que algumas vezes se faz necessário para aqueles pacientes sedentários, já com alguma idade ou com algum antecedente clínico importante, lembrar que antes de uma prática esportiva um pouco mais intensa, vale a pena uma avaliação médica para a gente não sofrer o risco de ter algum problema clínico aí na vigência do início de uma atividade física, né? Claro. Eu nunca fiz exercício e de repente resolve fazer uma corrida, né, forte, né? Quem garante que esse paciente não tem uma alteração cardiológica, né, possa ter uma arritmia e até uma morte súbita? E nem sabe às vezes, nem né? sabe. Então cabe esse alerta aqui, o exercício físico ele é importante, mas requer em algumas situações, né, sobretudo já com o indivíduo que nunca praticou e que já tem uma certa idade, uma avaliação cardiológica, pelo menos, antes de iniciar. Claro. Né? Que mais? Doutor, eu queria até destacar que você ressaltou a questão do leite. Eu já ouvi falar, e eu queria saber do senhor se é verdade. Muita gente fala assim, osteoporose, você tem osteoporose porque você não toma muito cálcio, tem que tomar leite para resolver. Isso é verdade? É verdade, né? O leite, os derivados, né, laticínios, ele talvez seja a maior fonte de cálcio, né? Existem outras condições, né? Outras fontes, como as folhas e verduras escuras, como espinafre, couve, né? O tofu, né? Que são fontes de cálcio, feijão branco, né? Mas o leite e os laticínios, ele tem as maiores fontes de cálcio. Então, não é incorreto, né, incluir ou melhor dizendo, se faz necessário incluir na dieta padrão o consumo de leite, de queijos frescos, né, de iogurtes, para que a gente tenha esse aporte satisfatório do cálcio. Lembrar a questão da vitamina D, por incrível que pareça, hoje parece que existe até uma certa epidemia de hipovitaminose D. Nossa! Né? Porque as pessoas, aí, talvez por questões de medo de se expor à violência, né? Ou por esse aumento de recursos para você ficar em casa, né? Televisores, iPads e outros videogames, né? As pessoas estão deixando de tomar sol, né? Verdade. Então, e a vitamina D, ela é encontrada em alguns alimentos, mas na grande maioria não, né? Alguns alimentos que a gente encontra a vitamina D, peixes, por exemplo, salmão, ostras, sardinhas, né, bacalhau, mas assim, a grande maioria das vezes a gente não tem vitamina D nos alimentos. Então se faz a necessário desta formação
a partir da exposição solar. E a cidade de São Paulo tem parques, dá para aproveitar, né? Pois é, né? E o que vale a pena dizer quando a gente fala em exposição solar, né? Sempre aquela ressalva, né, de que a exposição solar, ela tem o momento adequado, né? Claro. Senão a gente vai estar momento adequado para tomar, e tem né, a proteção também. Claro, né? a sua proteção, né? Existem algumas recomendações de algumas sociedades. Quando a gente fala em exposição solar, dá aquela sensação de que tem que se ficar exposto né, por inteiro, né, durante muito tempo, né? Algumas sociedades de especialistas recomendam que a exposição de 10 minutos, 2 vezes na semana, né, no horário apropriado, Claro. que seria até às 10 horas da manhã E depois das 4, né? 3, 4 horas, sim. né, da tarde, né, 10 minutos, e não necessariamente é o corpo inteiro, né, a exposição dos membros inferiores, dos superiores, né, já é suficiente, 10 minutos 2 vezes por semana. Nossa, né, então, que legal. Já seria suficiente. Então, veja, isso tudo, né, ingesta adequada, exposição solar de forma orientada e apropriada, atividade física adequada, né, orientada, monitorada, né, estilos de vida saudável, né, faz com que a gente vá aumentando a qualidade óssea e a saúde óssea, né, minimizando aí Sim. as chances de desenvolver a doença. Né? É uma doença que pode ser bastante incapacitante e, não raro, né, um número grande de mortes, aí, como eu disse no início, Claro. relacionado a fraturas decorrentes desta fragilidade óssea. Né? Olha, gente, quanta coisa a gente já viu. A gente já viu o que é osteoporose, os 3 principais grupos de causa também, como você pode prevenir, tudo isso aqui na Articulação, lembrando que a gente está ao vivo para todas as unidades de saúde. E você, quer participar do nosso programa? Mande sua pergunta para a gente por meio do nosso e-mail, tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Se você não tiver acesso à internet, não tem problema, ainda dá tempo de você participar. Pega o seu celular aí e liga pra gente a cobrar, é gratuito, no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Doutor, uma pergunta, a gente falou de todos esses temas até agora, mas no caso, eu fui diagnosticado com osteoporose, qual que é o tratamento? Tem cura? Isso é interessante, né? A gente faz o diagnóstico Sim. e tem tratamento, sim, né? Tem tratamento, isso tudo que eu falei sobre adequar a ingesta, atividade física, hábitos de vida saudável, né? Exposição solar, né? Já faz parte também, não só da prevenção, mas também continua valendo durante o tratamento. Né? Certo. Existe também o tratamento medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso, ou seja, a suplementação, muitas vezes por via oral, de cálcio e de vitamina D, né? Muitas vezes se faz necessário, além da ingesta, a gente ainda suplementa isso com prescrição médica, né? E existem os medicamentos também, que são prescritos periodicamente, medicamentos, vamos dizer assim, que inibem a reabsorção óssea e medicamentos que também auxiliam na formação do osso. Né? Então existem remédios específicos para o tratamento. Né? Os cuidados iniciais, os suplementos de cálcio e vitamina D, os medicamentos formadores de osso e os medicamentos que diminuem o processo de reabsorção óssea. Né? Isso tudo faz parte do tratamento. Os exercícios, né? Existem alguns exercícios que a gente geralmente prescreve e discute com o pessoal da reabilitação, fisioterapeutas, fisiatras, que possam auxiliar neste mecanismo, né, de tratamento. Então, exercícios de fortalecimento muscular, exercícios de alongamento, né, exercícios de coordenação, de equilíbrio, fazem parte do arsenal terapêutico. Né? Falando em exercício, vale a pena dizer, né, se a gente está falando em fragilidade óssea, né, muito cuidado com exercícios de grandes flexões e grandes rotações do tronco da coluna. Tem que né? seguir uma orientação, né, Claro, doutor? Não tem jeito. sempre. Né? E a discussão entre o ortopedista, né,
o bom ortopedista, o bom reumatologista, o bom geriatra que possa estar neste cenário, né, de tratamento da osteoporose, né, esta relação deve ser bem harmônica entre todos os profissionais que estão auxiliando neste processo de controle da doença, né? E o fisioterapeuta também passa a ser uma pessoa importante, de preferência interligado com os médicos, né, para poder então se discutir, né, as melhores opções de exercícios, né? Para não imagina você inicia um trabalho de reabilitação e inadvertidamente se faz um movimento ou um tipo de exercício que acaba prejudicando, claro. Né? Lembrar também que questões posturais, né? A gente já até fez um vídeo quando se falava, um vídeo de postura saudável, onde a gente já discutiu isso, né? As orientações e os treinos posturais também fazem parte do tratamento, também auxiliam, né, na melhora do conforto sintomatológico e na melhora da condição das ações musculares e do sistema ósseo, do esqueleto também. São importantes essas orientações posturais, né? Mecanismos durante em casa, né? Mesmo vai abaixar para pegar um objeto, né? Vai pegar um objeto em cima de um móvel muito alto, né? Tem técnicas adequadas e apropriadas para fazer isso. Vai pegar um objeto pesado, né? A altura da mesa de passar roupa, né? A maneira como se dorme, a posição, como é que se levanta, isso a gente discutiu bastante no vídeo de postura saudável, mas também cabe nesta discussão, né? E uma coisa interessante também que vale a pena, né, nós estamos dizendo em ossos frágeis, né? A prevenção das quedas. Isso é muito importante. Existem também sociedades de especialidade que incentivam, né, os projetos de casa segura, tentando minimizar esses efeitos, né? Então, cuidado lá com os fios de televisores, com os fios de telefone soltos ou espalhados pela casa, né? Os tapetinhos também, o piso escorregadio, né, ou molhado, né? A altura da cama, né? Às vezes a cama muito baixa faz com que a pessoa, o idoso, tenha dificuldade de acessar, acaba quase que se largando para chegar ao colchão, né? E eventualmente pode errar esse cálculo e sofrer uma lesão, né? Barras, às vezes, de segurança dentro do banheiro, ao lado do vaso, dentro do box para tomar banho, né? Evitando aí ou minimizando efeitos indesejáveis, que seria uma queda, um traumatismo, num osso já fragilizado. Imagina, né? Então veja os desdobramentos que isso pode atingir, né? Então a prevenção das quedas também faz parte deste arsenal terapêutico. Claro. Doutor, só para a gente fazer uma última pergunta, se as pessoas seguirem esse passo a passo do tratamento que o senhor ressaltou, esse osso fragilizado, ele volta ao normal ou uma vez com osteoporose não tem mais volta? Não, ele é possível a gente voltar, ele obter uma textura óssea apropriada, né? Nós temos casos de pacientes com osteopenia, na sua grande maioria, vamos dizer osteopenia. A osteoporose instalada, ela é difícil reverter, né? A osteoporose instalada, né? A gente até consegue fortalecer com depósito de cálcio, mas existe uma destruição do trabeculado ósseo e muitas vezes difícil restabelecer essa condição normal, voltar para o normal. Mas num estado osteopênico, né, esse é mais fácil a gente conseguir a reversão para uma condição bem mais próxima do normal, né? O osteoporótico, a gente consegue fortalecê-lo, né? E juntamente com o trabalho muscular que vai envelopá-lo, vamos dizer assim, a gente consegue uma resistência apropriada, uma mineralização satisfatória e um envelopamento muscular adequado, e a gente acaba conseguindo minimizar esses efeitos indesejáveis aí, essas fraturas espontâneas, né, às vezes por mecanismos traumáticos bastante incomuns, ou leves ou banais, né?
já levando para uma fratura importante. Ótimo, muito bom saber disso. Dr. Fábio, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença no programa Articulação de hoje. Foi um prazer ao longo desse 2015 conversar sobre esses temas tão importantes e também desejar logo de antemão para o senhor uma boas festas para você e até 2016. Obrigado, estaremos lá, boas festas a todos. É sempre um prazer estar aqui nesse estúdio com vocês, né, com os munícipes, podendo auxiliá-los em dúvidas importantes referentes à saúde ortopédica. Uma boa festa, uma boa entrada de ano para todos, né, com bastante paz, saúde, e que possamos estar aqui novamente em 2016, continuando esse programa bastante importante, o Articulação. Muito obrigado. Com certeza. Gente, o Articulação, ele acabou aqui em 2015, mas ele continua lá no canal no YouTube da Rede São Paulo Saudável. Tem muito programa ao vivo para você rever, compartilhar com seus amigos, seus familiares. Esse mesmo, em alguns dias, hoje, amanhã, já vai estar disponível no nosso canal no YouTube para você, como eu disse, compartilhar com quem você quiser. Aproveite que está lá no nosso canal no YouTube para se inscrever. Você clica lá no botãozinho vermelho escrito assim, inscreva-se. Ao clicar lá, você faz o cadastro e assim que tiver um vídeo novo da Rede São Paulo Saudável, você já fica sabendo. Então aproveite para assistir outras articulações, aqui os programas ao vivo, como também outros programas da Rede São Paulo Saudável. Lá tem muito conteúdo para você ter uma vida com muito mais saúde. Um outro vídeo também que o doutor citou aqui, da postura saudável, também está no nosso canal no YouTube. Só digitar lá no campo de busca postura saudável e aí você vai achar o programa Articulação que a gente conversou sobre esse tema. Lembrando, novamente, aqui o programa Articulação em 2015 encerra, mas a gente volta em 2016 com muito mais informação para você. Na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre Pá Positivo, o programa sobre a sua saúde sexual. A gente se encontra ao longo da programação da Rede São Paulo Saudável e que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau!